Pessoal do Papo de CEO, mais um episódio no Blockchain Rio. E agora eu trouxe um cara para falar não só sobre o Web3, mas o Web2 e falar principalmente sobre vários temas aqui. Agora eu vou abordar um pouco do que vocês normalmente pedem e não do que eu tô trazendo de notícias em termos de Web3 para fazer vocês entenderem que o Web3 é importante. Agora eu vou falar sobre o mundo digital com um dos caras mais fodas que vocês vão escutar aqui, Diego Santos, o cara mais sinistro de tech que já me deu mentoria, tava falando aqui no off, o cara já me deu mentoria pro meu negócio que é de consultoria, irmão, então se liga que o cara é foda. Diego, valeu por você estar aqui, irmão. Valeu pelo convite, cara, finalmente deu certo. Cara, primeiro, Diego hoje tem o cargo de diretor na Local Web, e a gente vai falar sobre algumas frentes de e-commerce, experience e também de influencers que ele tem, mas eu vou começar do início. Boa. Eu queria, Diego, que a gente começasse falando um pouco da tua trajetória até chegar na Local Web, que é uma trajetória de respeito. Você montou uma empresa super foda, fez sua passagem ali para a Local Web, botando dinheiro no bolso, que é o mais importante, que é o que todo mundo aqui quer fazer, é conseguir fazer uma venda, um exit, e eu acho que isso é muito legal você trazer. Então, do início, Diego, como é que veio tua trajetória dentro desse mundo de digital, de tech, né? Você é um cara oriundo de tech, né? Você saca de tech, né? Total, não, minha bagagem é tecnologia total, né, cara? Pô, minha história começa bem lá no comecinho da década de 96, cara. Sim, eu comecei muito cedo com tecnologia. Eu tenho 40 anos agora, fiz agora, dia 10 de setembro. Irado, no último cara, domingo. parabéns. Cheguei no quarentão, virei um tiozão oficial agora, né? Como meu sogro diz, eu cheguei no Zenta e agora não tem mais volta, né, cara? Cara, minha primeira experiência no mercado, de fato, com tecnologia foi num provedor de acesso discado. Eu era o cara que ficava lá na linha de suporte, ajudando as pessoas a se conectarem na internet. Ninguém sabia o que era aquele negócio, ninguém sabia bem o que era a internet. Os desafios eram inúmeros. Eu ajudava o cara a se conectar, ajudava ele a navegar na internet, ajudava ele a ver o e-mail. E as pessoas mal sabiam o que era um e-mail, o que era um site, era muito mato alto naquela época. Sim. Eu trabalhei em 2 provedores de internet naquele momento e isso me deu muito aprendizado, muita bagagem, até para entender como que funcionava as hospedagens de sites que estavam nascendo naquele momento. Eu cheguei a desenvolver site, fui designer, fui programador, eu fiz um pouco de cada coisa. Depois, passou um pouco essa fase de conectividade, os provedores eles começaram a perder muita força na época do IG e do IBEST. Lembra dessa época? Sim, lembro. Pô. Chegou os provedores gratuitos, cara, matou um monte de provedores naquela época. O que nós até fizemos ainda naquele momento foi eu conseguir utilizar a rede desses provedores gratuitos para fornecer e prover acesso discado, ou seja, a gente ainda teve uma sobrevida, mas a sacada começou a ser a gente migrar para hospedagem e para servidores dedicados. Começamos também a trabalhar com acesso via rádio, então eu consegui me aventurar um pouco nesse mundo, entender como que funcionava a rádio. Isso já com a sua empresa? Isso já com a minha empresa. Tá. Aí eu já comecei a migrar, avançando um pouco mais no tempo, passando por algumas experiências próprias. Tinha um sócio que ficou comigo por 20 anos até a saída para a Local Web e a gente foi pivotando esse negócio e tendo algumas saídas em alguns momentos. Por exemplo, quando eu tinha esse provedor de acesso discado, a gente começou a trabalhar com uma empresa aqui de São Paulo e a gente trocou ações. Ele foi o meu primeiro momento que eu falei, cara, trocar ações? Funciona um negócio desse? Eu era muito pequenininho, cara. Que louco, que ano é esse? Isso foi 2000 para 2001. Trocar ações, mas como é que funciona esse negócio? Trocar... Não, cara, só aí, chega aí, vamos fazer um negócio aqui. É uma empresa séria aqui em São Paulo, existe até os dias de hoje, chamada Telecom Networks. E os caras proviam acesso via rádio aqui em São Paulo e queriam entrar na Baixada Santista. E a gente começou a vender um produto dos caras na época que eles não estavam conseguindo vender. E isso chamou a atenção. Pô, se vocês estão vendendo um negócio que eu não sei como é que vocês estão vendendo, pô, por que a gente não faz um negócio até mais interessante? Cara, a gente trocou participação, fiquei sócio pequenininho, mas pouca coisa. Não importa. O que importa foi o processo. Sim. Montamos uma filial em Santos de acesso via rádio e banda larga e começamos a atender um perfil de cliente diferente. E nós, claro, tínhamos hospedagem de sites, tinha conectividade, e isso começou a me dar uma ideia melhor, inclusive de como funcionava um data center. Eu fiquei lá uns 2, 3 anos,
saí e montamos de novo, esse meu sócio que estava comigo lá no provedor de acesso discado, montamos uma empresa chamada Prime Host. A gente começou a trabalhar com essa filial aberta da Telia em Santos. Ficamos por lá trabalhando com eles um bom tempo, até estruturar a operação. Depois a gente saiu dessa operação, meu sócio também, e a gente montou uma outra empresa. E essa empresa foi a que nos levou até a jornada local web. Chamava-se Prime Host. Isso foi em 2008. Ali eu já tinha aprendido muito sobre data center e os desafios que as empresas tinham para tirar um servidor debaixo da mesa do dono. Era desafiador isso, cara. Uma época mato alto total para servidores. Total, cara. Quando você ia contratar uma empresa, você tinha que contratar um servidor dedicado, mas o cara fala, pô, mas eu só quero um pouquinho, eu não quero tudo. E aí ele ia para um servidor que chamava-se VPS, que era um tipo de tecnologia naquela época. Mas, cara, mas eu também não quero tão pouco assim. Eu queria um pouco de serviço, eu queria um pouco de suporte. E a gente encontrou essa lacuna em 2008, numa época que a AWS ainda pouco era difundida aqui no Brasil. A AWS começou a ficar mais conhecida por volta de 2012, assim, mais forte, né? Que aí entrou o Microsoft também no jogo. E no Brasil até começou, mas ainda estava incipiente. E muito assim... produtos Enterprise. periféricos, né? Não era enterprise, assim, a empresa, vamos lançar um MVP de alguma coisa, vai lá, testa esse negócio aí na AWS, mas não tinha processos de migração profundos para a nuvem, até porque a conta não fechava. O cara fala, bom, mas quanto que eu vou gastar na nuvem? Eu falo, não sei, depende de quanto você consome. Imagina o CFO ouvindo esse negócio e fala, não vou. Não tem como. Não tem como, não tem previsibilidade. Então nós começamos a entregar um produto de servidores virtuais em data center, um data center mais robusto. A gente locava espaço em data center e oferecia já ali uma camada de suporte que ainda era muito embrionário, mas já era quase o início de um serviço. O mercado foi mudando com o tempo e a gente percebeu, cara, vamos começar a perder o time desse negócio. A gente tem que colocar mais serviço em cima. Só que a gente precisava ganhar robustez. Nós tomamos uma decisão ali em meados de 2012, 2013, que a gente precisava se juntar com outras empresas. E aí eu passei por um processo de fusão, que foi muito interessante, muito aprendizado. Caramba, cara, nem sabia que você tinha passado por isso. A gente fundiu com mais 2 empresas, sendo uma de outsourcing e uma outra igual à nossa, que também estava passando por uma situação semelhante. Eles precisavam se transformar. A gente também. Só que a gente queria primeiro dar robustez para a empresa, para a gente ganhar tempo nessa transformação. 2014 aconteceu essa fusão. 2015, 2016 a gente começou a montar um portfólio de serviços para nuvem pública, de verdade. Na linha do que a gente estava conversando aqui agora, tipo, vamos construir uma SOW, vamos criar os playbooks. A gente começou essa construção ali. E o nosso objetivo final era fazer uma saída do negócio, porque a gente já estava há muito tempo e a gente quase perdeu o time e a gente não queria perder o time de novo. A gente começou a buscar players estratégicos. A Local Web era um deles. A Local Web, ela tem uma estrutura robusta, grande e um portfólio muito mais do que apenas hospedagem de sites e e-mail. Existia uma empresa, uma divisão chamada Local Web Corp, que fazia exatamente o que a gente fazia, só que na sua própria infraestrutura. E ela também começou a enfrentar um problema de concorrência. Conforme a AWS crescia, Microsoft crescia, Google entrou no jogo também, eles precisavam colocar um portfólio de serviço para nuvem pública dentro da Local Web Corp. Tinham 2 escolhas. Ou compravam uma empresa, ou fazia dentro de casa. Optaram por comprar uma empresa. No nosso caso, a gente chegou em 2018 por essa aquisição e fez a nossa saída completa. Alguns sócios permaneceram, outros sócios saíram, o que é normal em cada processo como esse. Então, minha bagagem sempre foi muito tecnologia, mas eu sempre estive muito conectado com o negócio, com venda, com cliente, pré-venda, processo de implementação. Então, eu vi um pouco de cada coisa durante essa jornada. Você é um cara muito de relacionamento, né, Diego? Assim, desde o momento que a gente se conheceu com papo e foi trocando ideia bastante lá, até no Investidores do Amuri. Mas você é um cara que consegue unir o que poucos profissionais C-levels têm, que é uma bagagem técnica, mas também uma bagagem de business, né? Eu acho que isso, até já te dando feedback positivo, é uma característica difícil, né? Mas eu acho que isso também acabou sendo um shift importante para você conseguir fazer isso tudo. Porque tem muita empresa legal de tech, tem muito dev que saca pra caramba, tem muita gente de tecnologia que faz produtos fantásticos,
mas não consegue escoar, não consegue, por exemplo, entender o momento de saída do negócio. Quantos sistemas a gente já não viu que eram baita sistemas da nossa época que simplesmente morreram porque não conseguiram se antecipar, não conseguiram entender o momento de saída, não conseguiram entender que, de repente, cara, eles tinham que se reinventar, matar o produto, né? Eu acho que isso, dentro da trajetória, você acabou aprendendo, né, cara? Foi um aprendizado, sabe, o avião tá voando e a gente tem que abastecer, cara. Acho que, assim, a gente quase perdeu o timing. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. A gente estava vendo o ciclo do produto morrendo e a gente não estava fazendo muita coisa para fazer a transformação dele. Mas foi uma sacada, a gente conseguiu descobrir isso a tempo. Fez a virada, conseguiu fazer a fusão que eu comentei para você e em seguida a gente consolidou. Não é fácil, quando você faz fusão, tem confusão. Sim. Não é um processo simples. Imagina que você pega sócios novos que têm uma cultura diferente, um pensamento diferente. A gente tem que juntar tudo numa única coisa. Caramba. É super complexo. E aí você tem que transitar depois para transformar um portfólio novo que fique atrativo para alguém específico, estratégico, de querer te comprar. É Sim. super difícil isso. Então, eu acho, olhando hoje, cara, a gente podia ter perdido o timing total, Sim. mas o que a gente conseguiu construir ali, eu não fiz sozinho isso, a gente fez juntos, né, com esses sócios. A gente conseguiu fazer um negócio super bacana, uma saída super bacana. Boa. Isso foi bem legal. Muito foda, cara. E aí você vendeu sua participação para a Local Web, naturalmente muito nesse processo, principalmente falando de empresas enterprise, você tem o famoso earnout, né? Boa. Provavelmente, eu não sei se você ainda está em earnout ou já... Não, já acabou. Já acabou o earnout. Ficou 2 anos. E você continuou na Local Web. Como é que foi esse processo de transição até para trazer essas informações aí de valor pro nosso pessoal? Legal, como é que é esse earnout? Porque tem gente que fala, cara, é suave. Tem gente que fala, cara, que merda eu fiz. Pô, já que você falou palavrão, eu vou falar porra nenhuma. É super difícil. Bom, vamos lá. O earnout, então, de forma bem simples, você tem 2 partes importantes no earnout. A primeira, entregar aquilo que está garantido durante a compra. Então, o comprador quer garantir que você vai entregar a transição de forma apropriada. A segunda é que ele te recompensa mais se você entregar mais. Então, foram 2 anos entre 2018 e 2020 extremamente intensos para mim. Pra você tem uma ideia. Eu moro em Santos, minha família também. Tenho 2 filhas, sou casado e tal. Eu fiquei em São Paulo de segunda a sexta, intenso, imerso dentro daquele negócio para aprender uma série de coisas e eu comecei a descobrir que eu também tinha gap. Uma coisa é você ser um empreendedor. Cara, eu faço, para mim é check, eu sou empreendedor. Ninguém precisa me dizer que sim ou que não. Tá muito claro isso para mim. Sim. Mas o que eu tinha de gap era gestor e líder. Quando você começa a olhar para o que falta em você e você entra num processo desse earnout onde, pô, qual que é a receita bruta? Qual é a receita líquida? Qual é a margem operacional? Quanto que é o custo direto? O COGS, o EBITDA sem CAPEX. CAPEX versus OPEX. Cara, você fala, opa, peraí, eu não tô entendendo o que esses caras estão falando. Mas, pô, você não sabia isso? A teoria sabia, mas como é que um microempreendedor trabalha? Tem dinheiro no caixa? Tem, então dá pra fazer alguma coisa. Não tem? Não tem. Uma empresa como a Local Web não funciona assim. Ela tem dinheiro no caixa. A questão é onde ela vai alocar esse dinheiro que ter o maior retorno com o menor risco. Para você aprender isso é uma sacada. Então, a Local Web durante esses 2 anos foram uma escola para mim. Conforme eu fui aprendendo, fui transitando e fui desenvolvendo o meu lado gestor e descobrindo esse negócio da liderança, comecei a ver o quanto eu influenciava as pessoas de forma indireta. Elas não respondiam para mim, mas eu influenciava elas de alguma forma com essa história, com todo esse aprendizado e com essa bagagem técnica conectada com a bagagem de negócio. Eu falei, opa, tem um negócio interessante aqui. Acabou o earnout. 2020, aí começou uma próxima fase. A Local Web abriu capital. Nossa. E eu tava lá na B3, cara. Cara, isso é muito irado. Acompanhando o que aqueles caras estavam fazendo. Nossa, foi uma experiência única. Bom, eu não preciso nem te dizer por que eu continuei, né? Pô, se os caras estão abrindo capital, uma série de transições estão acontecendo. Eu já conheço os fundadores, os caras são muito, muito bons. Conheço a diretoria, os caras também são top demais. Esses caras vão fazer esse negócio decolar. Eu tenho que estar aqui de dentro vendo quando eu teria uma próxima oportunidade na vida de ver um negócio desse acontecendo. Participar, pô, de um IPO, né? De perto, né, cara? Surreal, cara.
surreal. E olha só, desse processo de IPO, quando você tá de dentro, você vê o burburinho, você vê a empresa começa a ganhar corpo, começa todo mundo se movimentar, você começa a ver as coisas acontecerem e, inclusive, a robustez que a empresa tem que ganhar, porque por mais que ela tivesse uma série de controles, ela teve que desenvolver uma série de controles de governança para, de fato, abrir e aí você dar um conforto para o investidor. Você é investidor, a gente investe juntos também. O que você quer? Garantia de que o teu investimento vai retornar. Governança é fundamental. Governança é a métrica de segurança, né? É isso que um investidor quer. Quando ela abriu a IPO, ela trouxe muitos investidores gringos. Então esses caras têm uma régua muito alta, né? Eu não sei exatamente o número agora, mas é um número representativo de investidores de fora. O que eu achei mais interessante? Por que eu fiquei depois do earnout além disso? A Localweb é uma empresa aberta. Nunca ninguém me disse, não faça isso. Para um empreendedor, dentro de um ambiente como esse, fala, peraí, cara, tem alguma coisa aqui. E para mim isso foi uma escola também, porque eu terminei o earnout, fui convidado para continuar como executivo na empresa na qual eu vendi, só que agora com um papel diferente. Não mais como um gestor de operação, não mais como um gestor de pré-vendas, mas entrar como um cara no papel de CTO. Caramba! Só que diferente. Eu não gosto de pensar no CTO como um cara que fica regindo qual vai ser a tecnologia. Eu não tenho esse perfil, apesar de conseguir dominar a tecnologia, tá tudo certo. Mas eu era muito mais um cara de inovação já naquele momento. Então a gente começou a implementar uma série de coisinhas pequenas, começar a mudar o mindset de algumas pessoas. Eu comecei a participar de programas de desenvolvimento de pessoas. Existe um programa na Localweb chamado Multiplicadores, que é para ensinar as pessoas a fazerem storytelling. Irado, maneiro. Falar em público, participar de ambientes como esse. Então, cara, essa abertura, falou, vou ficar aqui. Tem muita coisa boa para construir. Até chegar o momento em que eu estou hoje na Wake. Aí eu vou só aguardar um pouco pra gente ver. Não, cara, que overview foda. Então, Diego, você passou do processo do cara extremamente early stage pro cara que cresceu, pro cara que fez fusão, exit, IPO, cara. Você tem noção, não sei se você tem, espero que tenha, mas não sei se você tem noção que essa história poucas pessoas vão viver, cara. Pouquíssimas pessoas vão viver. É uma história, assim, sensacional e, de fato, não à toa você consegue carregar muita bagagem naquilo que você acaba fazendo. Agora, falando especificamente do seu momento agora da Wake, que eu acho que é uma coisa legal pra gente trazer. Legal. Queria começar falando dos 3 pilares que hoje vocês têm lá, que é o Experience, o E-Commerce e a parte de influenciadores. Perfeito. Vamos começar a destrinchar isso aqui. Explica pra gente como é que são esses 3 pilares. Boa, legal. Então, até dando qual que é o meu cargo oficial dentro da Wake, que é importante. Hoje eu estou como Head de Inovação dentro da Wake. Tá. O que isso significa? Eu estou olhando para os novos negócios que a gente pode construir com todas as tecnologias que existam dentro da Wake. E essa transição aconteceu recentemente. Fiquei muito tempo no mercado de infraestrutura e falei, precisam agora novos desafios, entender um novo mercado, e aí ir para e-commerce é um negócio que me atraía bastante. E dentro do grupo faz todo sentido. A Wake é uma marca nova que foi lançada agora bem recentemente com um objetivo. As empresas que foram adquiridas, principalmente pós-IPO, mas antes do IPO também tiveram algumas, elas precisavam ser consolidadas numa jornada. Uma jornada de empresas de médio e grande porte que quisessem ter uma presença na web e também empresas que tivessem um grau de complexidade maior e que precisassem trabalhar, por exemplo, com conceitos de omnicanalidade. Então, primeiro pilar, commerce. Plataforma de e-commerce robusta pra caramba, super flexível, super poderosa, onde o cliente consegue construir praticamente o que ele quiser ali dentro. E sem contar que ela está evoluindo constantemente. Além disso, no mesmo pilar de e-commerce, você também tem um hub, onde você conecta com os marketplaces para pegar o teu produto que você vende no teu e-commerce e vender também no teu marketplace mais rápido. Mais rápido. Isso é muito integrado, é muito seamless para que ele possa utilizar esse tipo de tecnologia. E ainda dentro de e-commerce, existe a nossa plataforma de OMS.
Então eu tenho as lojas físicas, eu quero fazer com que essas lojas sejam pontos de venda avançado, eu quero fazer com que os estoques sejam melhor distribuídos. A gente também tem essa integração. Então é físico e o digital conectados um no outro. Isso é commerce. Dentro de experience, o maior desafio que a gente resolve aqui é que eu preciso saber, primeiro, quem é meu cliente, Sim. qual é a minha audiência, segmentar essa audiência, criar campanhas para essa audiência, falar com o meu cliente sobre o que ele está querendo, o que ele está buscando, o produto que ele está buscando, quando ele está buscando, no melhor canal dele, no melhor momento de comunicação. Se chegar num conjunto de informações e conhecimento como esse e criar disparos automáticos, por exemplo, você entra num site da Minimal e agora você recebe uma mensagem porque você deixou um produto lá abandonado ou porque você simplesmente pode vir a gostar de um produto de lançamento deles, tem que ter muita tecnologia. Isso é o experience. Irado. Quando eu olho para Squid, que a gente fala do Squid by Wake, nossa plataforma de influenciadores, aqui eu segrego em duas partes. Plataforma de influenciadores, onde nós temos mais de 200 mil influenciadores diretamente conectados e a gente resolve uma dor que é muito complexa. Eu sou uma empresa, quero trabalhar com influenciador. Vou trabalhar com um macro influenciador, é um problema. Vou trabalhar com 10 micro ou nano influenciadores, outro problema. Agora pega isso aqui e fala, eu quero 100 micros influenciadores. Como é que você vai fazer um acordo com todo mundo? Não dá. É impossível operacionalmente. Não dá. Não dá. Não dá. Então nós temos a plataforma que está conectada com todos esses influenciadores. Nós sabemos tudo da vida desses influenciadores e nós automatizamos a maior parte do processo da contratação deles. Isso faz toda a diferença. Esse é o primeiro pilar da plataforma. O segundo é a nossa plataforma de comunidades. Então hoje, quando a gente pensa em ainda o Web 2, vamos falar da evolução do blog. O que é a evolução do blog? É um blog onde as pessoas possam trocar ideias entre elas. Sim. Basicamente é uma rede social, Sim. só que uma rede social própria. E as marcas podem utilizar esse conceito de comunidade para se engajar com um perfil de público mais conectado com aquela marca. Uma coisa que eu acho que é mais interessante disso tudo é que, cara, eu vivo na pele algumas dores disso enquanto, empresa de consultoria que a gente traz para os clientes e, cara, somos adeptos aí de toda a suíte de serviços Wake. Primeiro, hoje é impossível você fazer um bom trabalho. É possível, mas impossível fazer um bom trabalho. Possível você fazer um trabalho medíocre, mas impossível fazer um bom trabalho com 100 influenciadores. É impossível, não dá. Não dá, cara, não dá. Impossível. Não dá. Operacionalmente a conta não vai Operacionalmente fechar, não dá. E isso é uma barreira, inclusive, para muitas agências que escutam a gente, que é o seguinte, com 10 já fica difícil, irmão. Se você fizer um bom trabalho, com 10 já é ruim. Com 20, cara, pior ainda. Cara, 30, 40, você não tá fazendo um serviço. Você basicamente tá mandando um monte de kit pros caras e fala, se vira. Você não olha nada, você não tem um conjunto de regras, você manda um e-mail qualquer, não tem como. E eu analisando bastante a Squid, estou lá, inclusive, se quiserem me contratar, agora eu sou da Squid. A gente consegue criar as regras e entender os perfis que cabem dentro daquele tipo de campanha. Então, já fazendo um jabá super direcionado aqui, mas porque eu acredito na ferramenta, a Squid consegue fazer muita coisa boa para você que está buscando influenciadores. Então, acho que é um universo bem relevante. E a parte de e-commerce, então, nem se fala, né, cara? Pô, vocês estão voando nessa dinâmica, principalmente com essas integrações de PDV, de marketplace e do próprio e-commerce. E que, cara, com preços, não vamos entrar em preços, mas com preços super justos. Total. Sabe? Total. Preço de mercado para o cara conseguir fazer a conta dele fechar. E o mais importante é que esse processo seja fluido. Porque se um varejista hoje busca utilizar todas essas tecnologias e ele precisa montar as peças do quebra-cabeça utilizando marcas e produtos diferentes, é uma tarefa complexa. Sim. Não é simples isso. E a maioria das empresas não querem isso. Elas querem ser varejistas. Sim. Elas não são empresas de tecnologia com conhecimento profundo. Muitas vezes nem tem um time que ainda tem a capacidade para esse tipo de operação. E aí ela acaba fazendo um pouco de cada coisa e perde uma série de oportunidades. A Wake vem com essa proposta, criar uma jornada mais fluida, desde o cara que quer falar de aquisição, uma Squid,
até Sim. o cara que quer fazer conversão de vendas e criar um ciclo de conversão melhor com o seu cliente já atual. Que o que importa no final do dia é essa recorrência de compra. Só que sem ficar colocando mensagens uma atrás da outra, sem fazer segmentação. Tem uma hora que você fala assim, pô, eu recebo tanta mensagem desse cara aqui, bloqueia. Você não pode fazer isso. Você tem que se comunicar com o teu público da maneira adequada. Golaço. E a gente tem essas tecnologias para fazer esse tipo de Com a coisa. Experience você Com a também entra Experience. muito nisso. Se a gente for falar dentro desse ambiente que hoje você está respirando, né, teu oxigênio, esse ambiente digital, e-commerce e vendas no todo, quais são, na sua opinião, os principais desafios que as empresas estão enfrentando e como é que você consegue enxergar esses desafios em termos de melhoria? Legal. Cara, eu acho que o principal desafio que ainda persiste é o caminho da integração. Integração com as plataformas. Boa. Tem plataforma que está mais aberta, plataforma que está mais fechada. Aí o cara tem uma necessidade específica que a plataforma não vai se adequar por alguma razão, aí ele tem que customizar. Customizar requer desenvolvimento, aí desenvolvimento a conta já pode não fechar, ou talvez ele nem tenha conhecimento para conseguir fazer isso. Então, existem desafios mais voltados para a integração, do meu ponto de vista. Eu diria também que existe o desafio do cara conseguir operar mais rápido, implementar mais rápido. Porque muitas vezes o cara não tem ainda o conhecimento se aquilo vai dar certo ou não. Ele quer montar meio que um MVP para testar as hipóteses. Não é fácil dele fazer esse tipo de coisa também. Então como é que ele testa possibilidades diferentes e vê se funciona ou não funciona? Por exemplo, ele pode falar, eu quero ser um e-commerce, ou eu quero ser um e-commerce e trabalhar com marketplace para venda, ou eu quero me tornar um marketplace ou seja, eu quero virar um marketplace de fato e colocar uma série de produtos no meu portfólio. Como é que ele faz isso? Como é que ele testa isso? Rápido, para ver se ele tem potencial e capacidade para atrair marcas e produtos e consumidores que vão comprar o produto que ele tem principal e os produtos periféricos. Não é um negócio fácil, trivial de testar. Então, eu diria que os principais desafios estão ligados à implementação mais rápida e integração. Existem outros, mas estou só enumerando aqui o que eu acho que é mais importante. Eu de fato também concordo. Eu acho que a tecnologia assim, de e-commerce hoje ela já está até bem difundida. Tem umas porcariazinhas aí que rola no mercado, mas eu também acho que porcaria também depende do momento do cara, né? A gente não pode julgar outros e-commerce, mas é claro que tem e-commerces que hoje ainda não ganharam uma robustez por um problema interno. Mas de fato a gente tem hoje opções no mercado. Agora, aquela plataforma ou aquela empresa que ajuda o empreendedor a de fato se conectar e conseguir criar um omnichannel, o famoso omnichannel, cara, isso hoje ainda é diferencial competitivo. Cara, hoje, nos dias de hoje, não tem como você ter dois estoques, cara. Um estoque pro físico, um estoque pro digital. Você duplica ali teu volume de estoque pra quê? Não dá mais, né? O mercado não tem mais espaço para isso. Então você trabalhar com canalidade, entender o estoque do teu ponto físico, entender o estoque do teu ponto digital, conseguir botar tudo para vender, conseguir estopar as pontas quando o estoque acabar. Eu acho que isso ainda é um desafio e eu de fato concordo que essa chavezinha que vocês acabaram incluindo dessa omnicanalidade, marketplace, e-commerce e PDV, eu acho que isso acaba sendo um diferencial muito competitivo da frente de vocês, né? Eu acho, cara. Você comentou um negócio que para mim é fundamental, a questão do estoque. Estoque no fim do dia é dinheiro. Dinheiro. Quando você tem o teu estoque desconectado, você, além de perder dinheiro, você perde a chance de oferecer uma experiência do caralho pro teu cliente. O cara vai na loja, aí ele fala, tem um produto tal? Não tem. O vendedor, se ele não tiver com... Não é só tecnologia. Sim. Se ele não tiver integrado conceitualmente, com política de comissionamento, com ferramenta fácil para ele vender, o vendedor não tem na loja, ele vai indicar o site. Ele não vai fazer isso. Por que ele vai fazer isso? O vendedor, cara, é show me the money. Sim. Tem que ter política para isso. Só que tem que ter facilidade para ele poder fazer esse tipo de coisa. Então, quando você não tem o teu estoque integrado, não tem as tecnologias integradas com o conceito que se fala hoje de Unified Commerce, você perde uma grande oportunidade de negócio. E o teu concorrente vai fazer. Essa é a questão. Ou você se reinventa ou você vai estar fora do jogo em algum momento. Golaço, cara. Diego, chegando no final do nosso papo, queria, antes de finalizar, te dar um presente, que é a camiseta Minimal. Boa. Você já conhece de tabela. Camiseta, você já sabe meu discurso.
não da bolinha, não amassa, feito de algodão pima e, obviamente, com caimento perfeito. Espero que você goste aí. Pode adorar, Essa tenho daí certeza. é a preta. preta. Preta Básica, é comigo. irmão. Não pode faltar. E claro que você já sabe, Papo de Seu 15% de desconto no site. Aproveita. Chegando nos finalmente, cara, queria que você desse uma dica. Eu sempre peço uma dica no final do podcast para esse cara que tá no e-commerce, que precisa escalar negócio no e-commerce, mas, cara, tá passando maus bocados. Que dica você daria para esse cara que tá precisando dar um próximo passo no e-commerce e, de fato, capilarizar mais ele? São 2 dicas básicas que eu acho que funciona muito bem para esse cenário. Primeiro, você precisa pensar que você é o cara que tem que olhar para o cliente, para as pessoas, o teu consumidor. Segundo, você tem que encontrar um parceiro que te ajude a viabilizar por meio da tecnologia o que você quer fazer com que o seu consumidor, o seu cliente experimente. Esse é o foco. Irado. Cara, nevrálgico. Nevrálgico. Irado, muito bom, Diego. Pessoal do Papo de CEO, Diego Santos, hoje um dos caras que eu admiro pra caramba. Vocês não sabem, mas eles me deram uma dica no nosso último encontro lá no E-Commerce Brasil, que eu já implementei na empresa. Eu tô aqui trocando ideia, figurinha com esse cara. Diego, põe suas redes sociais aí, LinkedIn, se a galera também quiser achar você, se quiser achar o Wake, como é que a galera faz? Fala aí. LinkedIn, você, pelo Wake vai ser mais fácil, colocando só o termo WAKE, é uma marca nova, então soletrando aqui para facilitar. Eu tô no LinkedIn como CTO.Diego Santos, se eu não estou enganado, mas também se procurar por Diego Santos, o Wake vai encontrar com facilidade. É a mesma coisa no Instagram, tô lá, à disposição. Golaço. Meu, vocês já sabem, Dario_Pérez, não deixem de curtir e compartilhar o podcast. Por favor, sigam, porque a gente está fazendo todo esse conteúdo aqui de valor para vocês. E fiquem ligados, porque tem mais episódios aqui no Blockchain Rio 2023. Tamo junto e até a próxima.